Sejam bem-vindos a mais um podcast A Bota na Obra. E hoje com a presença ilustre e não menos esperada do que dela, Ana Luísa. Isso mesmo. Uhul! Não menos esperada, porque todo mundo tava pedindo já pra eu dar as caras. Exatamente. Então, saindo dos bastidores e agora direto para as câmeras, Isso. Ana Luísa, se apresente pra galera. Meu nome é Ana Luísa, eu trabalho aqui no Pedreirão como assistente de engenharia há um pouquinho mais de um ano. E eu fico por trás aí de quase tudo que acontece, que as pessoas não sabem e não veem. Mas como eu também atendo pelo WhatsApp, muita gente me conhece. E aí aparece um ou outro pedindo para eu dar as caras, para ver quem que eu sou. E aqui estou eu. Exatamente. E esse podcast você foi convidada especial porque você também é estudante de... Engenharia civil, isso mesmo. 8º período. 8º? Meu 8º. Deus do céu, rapaz, está quase formando. E aí, por que eu convidei a Ana Luísa para fazer parte desse podcast? É por conta do seguinte: cerca de 53% de quem acompanha o Pedreirão nas redes sociais são estudantes de engenharia ou de arquitetura. E a sua participação aqui é mais para eles terem essa proximidade com você, para ver essas dificuldades, esses problemas, as soluções também que você pode trazer para eles, as dicas, e para eles verem que não estão sozinhos. Não estão sozinhos, exatamente isso. Então, vamos lá. Olha só, eu separei uma colinha aqui, e para quem está acompanhando esse podcast, a Ana Luísa, ela não viu absolutamente nada, nenhuma dessas perguntas. Estou no escuro. E a primeira delas é o seguinte: por que você escolheu engenharia civil lá atrás, com a cabeça lá de trás, não com a cabeça de agora? Quando eu era pequena, eu jogava qualquer tipo de jogo, mas para construir coisas. Certo? E eu sempre fiz isso sem saber. Eu já te contei essa história, não, né? Não sei de nada. Você não contou nada. Eu comecei jogando Minecraft, eu tenho um irmão mais novo. E aí, entrei lá no meio da brincadeira, só que eu não achava graça em jogar o jeito que joga o jogo. Eu gostava de usar cheat, né? Roubar lá, pegar os códigozinhos para ficar rico e construir as minhas casinhas, construir uma cidade inteira no Minecraft. Construí hotel, não terminei um estádio, construí hospital, construí uma praça principal, eu lembro direitinho do jeito que era. Com as ruas assim comerciais, as pizzaria, restaurante, tudo, construí a cidade inteira. Depois, cansei, fui pro The Sims. Então, eu sempre fiz isso. Nunca cheguei a jogar os jogos mesmo. Uhum. Mas sempre que dava para mexer com essa parte, eu fazia. E aí, isso assim, inconsciente. Quando eu fui pro 9º ano, minha mãe falou: o futuro é técnico. Você precisa ter um técnico. Fui eu pro cursinho técnico. Forçada. De mãe, né? Aí, tipo assim, uma semana antes da prova, eu acho que você tinha que colocar o curso antes, quando Sim. você fazia sua inscrição, alguma coisa assim. Você não podia escolher depois. Aí eu fui lá, rolar a lista do que tinha. Com aquela descrição de, tipo assim, 2 parágrafos. E descobri edificações. Aí acabou que eu não passei pro 9º ano, mas eu fiz depois que eu formei na faculdade. Uhum. E desde que eu descobri edificações, aí eu já descobri a engenharia civil. E foi a minha escolha, nunca mudei de ideia. Da hora. Aqui, um negócio muito legal. Quando você fazia cidade no Minecraft e depois no The Sims, na minha época, quando eu era mais novo, tinha um joguinho que chamava SimCity. Aí você conheço. Então, SimCity 3000, tinha um 2000 e depois veio um 3000. Aí construía cidade nesse SimCity. Rapaz, eu era viciado em construir a cidade no SimCity. Eu acho que existe até hoje, tá? Acho que tem várias versões dele. É porque acho que se eu encontrar um tempo de jogar, eu vou jogar. Aí eu lembro que eu ficava pé da vida quando eu criava uma zona, né? Você ia fazendo por zoneamento e tal. Aí eu criava um zoneamento que o pessoal não começava a povoar ele, né? Porque para povoar tinha que ter, tipo assim, bombeiro. Tinha umas estratégiazinhas. Aí eu jogava muito SimCity. É da hora, é legal demais. Da hora.
O The Sims eu não cheguei a jogar e o Minecraft eu já vi jogando. Acho que é minha sobrinha que jogava e eu vi jogando, mas não vi muito não. Tá, legal. Então, é bem... Eu acho muito interessante saber por que a galera escolhe engenharia civil e também por que a galera escolhe arquitetura. Quando eu fiz técnica em edificações também, a escolha foi tipo assim, você tinha 2 parágrafos para escolher o seu curso. Acho aí que você até hoje é assim. vai lendo assim, você fala assim, esse. É um negócio meio... Rapaz, é meio maluco. É um tiro no escuro, né? Exatamente. Agora, olha só. Beleza. Aí você escolheu engenharia civil, começou a fazer faculdade, tem aquele, né, a primeira parte de ciclo básico, né? Cada lugar chama de um jeito, Sim. mas aí você vê muito cálculo, muita física e etc. E depois que passa esse ciclo básico, você entra nas disciplinas mesmo, engenharia e tudo mais. Aí é o seguinte, a minha pergunta para você é... Sim, eu tenho uma cola. Você acha verdadeiramente que a faculdade está te preparando para o mercado de trabalho como você gostaria? Não é uma pergunta só para tipo assim, ter uma resposta tipo, que não ou que sim, mas enfim, de uma forma mais ampla. Eu acho que eles fazem o mínimo possível. Meu Deus. Essa não é a resposta Não, boa. assim, é muita teoria, né? E a Sim. reclamação minha, de quem estuda comigo, é a mesma de todo mundo do país inteiro. A gente não vivencia a prática, a gente não tem ideia de como funciona, do que precisa de fato saber ou não. Sim. Mas, por exemplo, eu tenho aulas práticas, desde o primeiro período. Todo semestre, assim, obrigatoriamente eu tenho. Então, é aquela prática, tipo, vou estudar solos. Aí você faz uns experimentos aqui e ali, aí faz teste de compactação, esse tipo de teste possível de fazer dentro de laboratório da instituição faculdade. Uhum. Mas não é isso que a grande maioria dos profissionais fazem. Vão sair da faculdade e vão atuar com isso. Então, acho que não prepara e... falta muito. Eu também acho que falta, não foi... A sua resposta não foi tipo assim, meu Deus do céu, ela foi demais. Eu acho realmente que eles fazem... que o ensino é o mínimo do que deveria ser para um curso superior. Sim. Pegando o seu exemplo, faço um ensaio de compactação no laboratório. Legal, isso é uma prática. Só que, cara, será que não tem como ir um dia lá onde estão fazendo a compactação com o rolo numa estrada para ver realmente assim quantas vezes o rolo tem que passar em cima para atingir um grau de compactação? Sim. Né? E como que é feito, e depois como que é feito o ensaio, qual que é a altura dessa camada, e a gente aprende tudo isso na teoria mesmo. Lá, no caso da minha faculdade, eu só tenho visita técnica à obra no último período. Era uma coisa que você devia ter, assim, no primeiro, em todos os períodos, se possível. Nem que é para ir lá ficar 20 minutos, meia hora. Mas para você ter contato com o canteiro, com o ambiente mesmo. Mas só no finalzinho do curso, quando você está já no vamos lá e quando a maioria das pessoas já trabalha na área também. Legal. Aí é o seguinte, Fabrício fugindo do script, das minhas perguntas. Deixa as minhas perguntas ali. Aí, hoje no Pedreirão, a Ana faz um monte de coisas e para estar aqui no Pedreirão atuando na parte da engenharia, todo mundo tem que saber... Primeira coisa é fazer todos os treinamentos. Então, por exemplo, todos os treinamentos você fez todos eles. Sim. Orçamento, planejamento, gestão. E aí, que você vê em relação às dúvidas dos alunos nossos? Por conta do seguinte, tem um monte de aluno que às vezes assiste uma aula e manda um comentário assim, meu Deus do céu, era tão simples assim? E, sei lá, pra gente parece ser tão simples e parece que os outros não aprendem assim, ou então não é ensinado de uma forma tão simples. Acho que não é ensinado.
orçamento, planejamento, assim, tem gestão, mas nada a ver com o que a gente ensina aqui, com o que aplica, de fato. Orçamento, nem em sonhos, muito menos planejamento. E a questão do orçamento é bizarro, porque a gente tem muitos projetos, não é igual a arquitetura, lógico que não, mas a gente faz todos os projetos, né, na graduação. E em nenhum momento, nenhum professor cita custo de nada. Nada, nada, nada. Então, não é só, não foi ensinado. Não foi nem citado. Tipo assim, tem algumas coisas que acontecem que eu não sei nem expressar direito. E é legal ver você falando isso também, porque tem um monte de gente que é estudante de engenharia e também está no 8º período, ou às vezes de arquitetura, está no 9º, às vezes acabou de formar, e a gente tem esses relatos assim também, que não viram nada de orçamento. Agora, um negócio muito louco. O orçamento não aprende a mexer com dinheiro. E na obra tudo é dinheiro. É maluco isso, né? Deveria fazer parte do todo. Eu sempre falo que na obra, a obra envolve 3 coisas. Só 3 coisas. 3 grandes grandezas, vamos dizer assim. Que é tempo, pessoas e dinheiro. E essa questão do dinheiro é uma coisa que nem passa na cabeça de quem está formando. Eu acho que a pessoa só percebe essa necessidade quando ela vive isso na pele. Então, ninguém lá na graduação fala, nossa, a gente devia aprender sobre orçamento e não aprende. Você não pensa isso, sabe? Não é nem um ambiente conhecido, assim. Você só descobre o que precisa depois. Se você não conhece, você não pensa naquilo. Que loucura. Tipo, eu tô meio sem o que falar. Mas vamos lá, então. Olha só. Voltando para a minha sequência aqui do meu scriptzinho, não quer dizer que a Ana não sabe dessas perguntas, tá, gente? Então, eu tô perto, mas eu não enxergo o que tá ali também, que eu sou meio cega. Exatamente. Então, isso aqui tudo é surpresa. Aqui no Pedreirão, você começou como quase todo mundo que é estágio. Tá? Todo mundo praticamente começa como estágio. Sim. E qual foi a importância de fazer um estágio para você? Não exatamente o estágio aqui no Pedreirão, tá? Mas qual foi a importância de comparar, tipo assim, só estou estudando, agora estudo e faço estágio, e à medida que você vai tendo o envolvimento a mais com o trabalho, você vai tendo uma visão diferente. Então, qual que é a importância de fazer estágio e não só pensando na engenharia? Assim, aprender a engenharia, mas quais são outras coisas, outros benefícios que o estágio traz? Assim? Eu acho que não sei se o maior, mas o melhor é descobrir as possibilidades que você tem. Uhum. Porque quando você está na faculdade, você fala, vou formar como engenheiro, mas e aí? O que eu vou fazer? Você não sabe exatamente. Assim, todo mundo sabe que vai construir. Mas não é só isso. E nem todo mundo, de fato, constrói. Você pode atuar em inúmeras frentes aí. Então, é descobrir todas as possibilidades que existem. Isso não é apresentado para a gente. Se você quiser descobrir, você joga lá no Google. E, mesmo assim, é uma descrição de 2 linhas. Você fala, eu acho que eu gosto disso, eu acho que eu gosto daquilo. Mas depois que eu vim para cá, por exemplo, eu descobri que eu não gostaria de atuar com tanta coisa assim, sabe? Uhum. Acho que eu não gostaria de atuar com quase nada. Sim. Acho que eu seria a pessoa que está na obra, que lidera um outro time aí, talvez com a parte de gestão, mas projeto não, quase nada. Mas isso é importante, porque a gente tem que saber exatamente aquilo que a gente gosta e aquilo que a gente vai ficar bom. Porque às vezes tem gente, todo mundo tem um amigo assim, um conhecido, não só dentro da engenharia, mas tem gente que quer meio que abraçar o mundo. E quem faz tudo ao mesmo tempo não faz nada direito, né?
Então, isso é importante. E conhecer esse leque de possibilidades também é legal. Porque, no meu caso, quando eu achava que eu ia fazer obra de prédio. Porque dentro, é o que todo mundo quer. E dentro da minha realidade, aqui, igual em Belo Horizonte, você vê, tipo assim, obra de um prédio. Obra de um prédio. Você fala assim, não, vou fazer prédio. Tudo que eu menos fiz foi prédio. Eu fiz várias outras coisas que não eram obra de prédio em si. Então, sei lá, nunca pensei em fazer ponte. Ponte eu nunca pensei em fazer. E acabou que eu fiz uma ponte. É porque a gente baliza pelo que a gente conhece, né? Então, assim, na faculdade todos os exemplos são prédio. E a gente fica preso ao que a gente está estudando também. Então, vou trabalhar com estruturas, ou então saneamento básico, ou então, sei lá, solos ou projeto, qualquer coisa do tipo. Mas, por exemplo, esses dias eu estava explicando aqui sobre a hierarquia dentro de uma empresa. Na questão dos engenheiros e tudo mais. Cara, ninguém sabe disso. As pessoas não sabem disso e ninguém vai explicar para elas. Isso é interessante, porque é possibilidades. Sim. E esse conhecimento, além da engenharia, que eu acho que ele vai trazendo a gente para uma... Acho que vai trazendo crescimento não só profissional, mas também pessoal. Assim. Eu penso muito nessa parte. Tá, legal. Aí, beleza. Todo mundo que você tem contato... Esse aqui não tá aqui, por isso que eu deixei. Todo mundo que você tem contato do pedreirão. Hoje, quando alguém quer entrar em contato com o pedreirão, provavelmente ele vai passar por você. Talvez não por você primeiro, pode passar, por exemplo, pelo João primeiro, mas às vezes alguma coisa mais elaborada alguém vai te perguntar. Sim. Eu conheço a cara de todo mundo, inclusive. Então se você se é aluno de algum dos treinamentos, já entrou em contato, já pediu suporte, a Ana conhece todo mundo por nome, tá? Sim. Então não acho que você só é mais um e, enfim, aqui no Pedreirão, todo mundo a gente quer dar um atendimento mais personalizado e mais próximo possível. Mas foi importante ou é importante ter esse contato com a galera? Sim. Primeiro, porque eu descobri que todo mundo passa pelas mesmas coisas que eu. E com os meus colegas de classe e tudo mais. Eu descobri que o problema é mais embaixo do que eu imaginava. E eu consigo perceber também a diferença entre o cara que ainda está estudando, o cara que acabou de formar e a pessoa que já atua ou já tem alguns anos de formado, em questão de dificuldade mesmo e clareza, sabe? Clareza no entendimento do que está sendo proposto, no nível das dúvidas. Sim. Então, tem gente que, pelo comportamento, eu sei que é um estudante. Tá vendo? Você está sendo analisado de acordo com a sua pergunta. E isso é legal. Eu te fiz essa pergunta porque eu sempre penso na parte de relacionamento com pessoas e gestão de pessoas de uma forma que, na minha época também, eu não fui ensinado. E acaba que era um pouquinho diferente do que é hoje, assim, de atenção que você tinha que dar às pessoas. E aí eu descobri o seguinte, que se eu não soubesse entender de pessoas, eu ia perder oportunidades, seja oportunidade de crescimento, oportunidade aqui no Pedreirão e tudo mais. É por isso que eu te fiz essa pergunta. Assim, eu sempre gosto de saber o que as pessoas acham de se relacionar com pessoas. Já trabalhei, por exemplo, com pessoas que eram extremamente técnicas, muito bom tecnicamente, só que quando tinha que ir para uma reunião e tomar uma decisão, eram ruins, porque eram ruins nessa parte de essa habilidade com pessoas. Essa aqui é legal. Essa pergunta é legal. Quando você entrou no Pedreirão como estagiária, lá atrás, quanto tempo você demorou para entender o que você estava fazendo? Nossa, eu não sei. Nossa, meu Deus. Tá vendo que não é nada combinado, não tem nada. Ela não sabia dessa pergunta. Apesar de ser tudo muito novo, sim,
Eu acho que não foi tanto tempo assim. Não foi. Eu acho que com uns 2 meses eu já entendia como funcionava, por que as coisas aconteciam. As coisas acontecem da forma que acontecem aqui dentro. Sim. E eu já sabia que eu gostava. Sim. A galera não deve estar entendendo direito. Então, eu vou explicar, eu não ia explicar isso, não. Aqui no Pedreirão, a gente faz uns processos seletivos em alguns momentos ao longo do ano. Sempre tem uma vaga em aberto, só que a gente não consegue encontrar as pessoas no perfil que a gente precisa, né? Então, sempre tem uma vaga em aberto. E é até engraçado que teve teve 1 ou 2 vezes que apareceu o currículo de algumas meninas aqui que eram outliers. Foi? Aí a menina era fora da curva. Não coloque isso no seu currículo. Tanto que não coloque isso no seu currículo. O Lial, ele pedia pra gente trazer a outlier pra fazer entrevista. E por que eu tô contando essa paradinha toda aqui? Até o momento da história do Pedreirão, a Ana é outlier do Pedreirão. Então, se quem vier trabalhar no Pedreirão e quiser, tipo assim, performar muito bem, tá enrolado. Porque você colocou a parada num nível muito alto, entendeu? Você entendeu rapidamente o que a gente fazia, como que era a dinâmica. É difícil encontrar essa clareza, tá? Pessoas que têm essa clareza de saber o porquê que está fazendo, o que está fazendo e como está fazendo. Sim. Então, esse até é um caminho que você deve continuar sempre pensando desse jeito, que vai dar muito certo. Mas tem... aí, isso vem muito de curva de aprendizagem, né? Que eu acho que no início, quem está começando, acho que tem que focar muito nessa parte de curva de aprendizagem, mas eu não vou falar mais sobre isso, porque o podcast não é sobre mim, é sobre você. Mas eu acho que é legal falar que eu entrei sem saber nada do que a gente fazia aqui, do que a gente faz aqui. Então, e o que você sabia? Nada. Absolutamente nada. Né? Porque quem está pensando, assim, não, ela pegou tudo com 2 meses, 3 meses, 4 meses e tal, o que você sabia? Nada. Quando a gente entra aqui, na entrevista de emprego, a gente faz um testezinho. Que não vale nada, porque o meu não tinha nada que eu sabia ali. E mesmo assim eu entrei. Mas é só para balizar mesmo o conhecimento da pessoa. A gente não mede por isso, né? É isso. Mas o meu, todas as respostas eram não. Ah, você sabe o que é isso? Não sei nada. Não sabe, assim, sabia mexer AutoCAD, mas nada extraordinário, super avançado. Intermediário, olhe lá, mas de resto... Olha que legal. E por que você acha que, por exemplo, que a gente te escolheu? Lá no processo. E até pra você... E isso... O porquê que você acha que aí vai servir de para quem está assistindo, entender o que geralmente uma empresa procura em quem está iniciando como estágio. Sim. Ou quem está no início. Eu acho que eu sei o porquê me escolheram. Pode falar. Eu sei. Não vou nem olhar para você, então. Pode falar, eu vou ficar só escutando aqui. Cultura. A gente acredita nas mesmas coisas. Exatamente. E foi uma coisa que eu falei, várias coisas, né? Pontuais, assim, que eu falei durante a entrevista, que faziam sentido para o que a gente acredita hoje, para os nossos valores, para os nossos mantras. E só ao longo do tempo que eu estava aqui dentro, eu falava, nossa, a gente pratica muito isso. E lá na minha entrevista, eu falei que eu acreditava nessa parada. Exatamente. Não foi uma coisa consciente nem nada. Eu só expus a minha opinião e deu match. Exatamente. Quem vai em busca de o primeiro estágio, e aqui, enfim, o nosso público é de engenheiros e arquitetos. Quem vai começar a trabalhar numa empresa não precisa ser exatamente como estágio, pode ser como trainee, pode ser como, enfim, início de carreira, tá? Início de carreira. O que as empresas, e aí eu vou pegar, lógico, as empresas sérias, né? O que uma empresa está procurando em um jovem profissional não é o quanto de experiência ele tem, né? Não é o quanto de experiência ele tem. É exatamente o potencial que ele tem e a cultura que ele tem.
Acho que é comportamento, né? É o comportamento dele. Exatamente. Mais do que a parte técnica, porque a técnica você ensina. Agora a parte do comportamento, porque nós já carregamos valores dentro da gente, né? Que vem lá desde criança, desde a família e tudo mais. Então é muito legal isso. E é muito difícil uma empresa mudar quem a pessoa é. Pode até mudar, mas dá muito trabalho. Dá muito trabalho. Vou fazer um negócio que não estava previsto aqui. Não estava previsto, eu mudei aqui agora. Tá? Vamos lá. A pergunta era outra. Mas é o seguinte. Hoje, você tem conhecimento de orçamento de obras, de planejamento de obras e de gestão de obras. Sim. Então, esse conhecimento é exatamente o que eu aplico no meu dia a dia, o que eu vivenciei no meu dia a dia, e essa experiência ela é compartilhada em forma de treinamento. Mas beleza. Hoje, com esses conhecimentos, aí é o seguinte, a gente vai fazer aqui como se fosse um perguntas e respostas, ou um ping-pong. Meu Deus. Um jogo rápido. É o seguinte. Qual é a maior dificuldade que você vê de estudantes de engenharia e de arquitetura com orçamento de obras? Eu acho que a primeira parte que eles travam é leitura de projetos. Aham. Com certeza. Passou leitura de projetos. E aí? Entender como funciona uma composição de custo. Legal. E o terceiro para fechar? Eu acho que BDI, mas a parte do BDI é mais para quem já tem empresa, porque você tem que customizar aquilo para a sua empresa. Sim. O cara que ele não tem essa vivência ainda, ele só toma o que ele viu no curso como verdade e ele não passa por essa dificuldade na hora de aplicar, né? Sim. Então, essa parte de BDI pega, mas não todo mundo. Tá. Aí agora com planejamento de obras. Tipo, pensando rapidamente assim, qual que é a maior dificuldade que a galera tem? Dimensionamento de equipe. É a essência do planejamento rei, né? Sim. A gente discutiu isso. Acho que todo mundo entra com Medo de montar o cronograma, mas vê que é super simples. Ninguém tem muita dificuldade, na verdade. E o cara agarra no dimensionamento. Ele sai com medo de dimensionar a equipe. Sim. Tá. Agora, hoje o nosso treinamento mais avançado é a gestão de obras. Ele é o mais recente também. Mas, mesmo assim, qual que seria a maior dificuldade que a galera tem com gestão? Ou, tipo assim, pode ser até meio que, cara, nem passa pela cabeça das galera o que é gestão, sei lá. A maior dificuldade em gestão, eu acho, não tenho certeza, mas eu acho que é até meio indireto, mas é o tempo de fazer as coisas acontecerem. Uhum. Assim, acha que vai ter o resultado ali muito rápido ou na hora, e aí a pessoa percebe que é um processo. Sim. É um processo tornar o prospecto um cliente, é um processo aprender a gerenciar a equipe, é Sim. um processo aprender sobre a documentação, não deixar faltar nada, ou não cometer um erro X ali. É a questão de passar pelo processo, assim. Legal. E aí, é o seguinte. Agora, se você puder dar um recado muito especial para todo mundo que está assistindo, o que você falaria, assim, o que você quiser para quem está acompanhando? Então, seja, sei lá, para o cara que ainda está estudando, para o cara que está estudando e não fez estágio, para o cara que está pensando em fazer algo, enfim, de tudo que... O que você falaria para quem está assistindo o seu podcast? Ai, meu Deus. Eu não sou pessoa boa com palavras. Então, assim, nem texto de aniversário eu mando para os meus amigos, muito menos para o meu namorado. Mas, só um parabéns com palminha, assim? Sim. E Poxa. Um presente comprado sem nada, assim. Não Nem faço nada. cartãozinho? Não. Eu sou muito direta. Mas, se eu puder ajudar, eu acho que é para vocês, estudantes, manterem a cabeça aberta, assim. Manter a mente aberta me proporcionou muitas coisas.
Então, descobrir novas possibilidades, novas maneiras de ver as coisas, novas maneiras de me comportar, de aprender com o outro. Eu acho que, às vezes, a gente fica muito preso em uma ideia e não se abre para todas as outras que podem vir. Uhum. Então, eu vou dar um exemplo. Tomara que ele não veja isso, mas eu acho que não vai, não. A chance é pouca. Eu estudei com um menino. Ah, tá. Eu tô virando aqui de lado. Assim, é sério. Mas pode, não, isso aí é uma hipótese, vamos dizer. Que ele tinha a ideia muito fixa, ele nunca tinha trabalhado em obra, mas ele tinha a ideia muito fixa de que ele queria construir prédio. Uhum. E aí, assim, ele recusou, sem nem pensar duas vezes, qualquer oportunidade que surgiu, grandes oportunidades, inclusive, porque ele queria construir prédio. Eu falei, cara, mas você não conhece nada, sabe? Exato. Não sabe o que é construir prédio, não sabe o que é construir nada e não quer aprender também. Então, eu sou uma pessoa que eu quero aprender tudo que você quiser me ensinar. Uhum. E eu acho que isso é uma qualidade. Então, a minha dica é manter a mente aberta para as possibilidades e aprender sempre com as pessoas. Todo mundo pode ensinar alguma coisa. Foi um bom recado, hein? Para quem não é bom com as palavras. Para quem não é bom com as palavras, foi quase que um testemunho. Beleza. Ana Luísa, eu quero agradecer verdadeiramente a sua participação aqui no podcast. Eu confesso que era a participação mais esperada de todos esses outros que vieram aqui e que a gente gravou. Não que eles não sejam importantes, mas eu realmente gostaria de ter mais pessoas da equipe aparecendo além do Fabrício, porque ninguém faz nada sozinho e você consegue contribuir como fez com a galera aqui. Então, muito obrigado. Foi muito legal, eu agradeço o convite. E me chamem mais vezes que eu apareço aqui, hein? Quando eu era pequena eu queria ser youtuber. É mesmo? Então agora você comanda os stories do Pedreirão. Valeu.